Você já imaginou como será o fim de tudo? Além de como isso pode influenciar no seu julgamento. O julgamento final é uma das passagens mais impressionantes e aterrorizantes da Bíblia. No livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, somos levados a um relato cheio de simbolismos, visões e profecias, que ainda despertam curiosidade e temor nos dias de hoje. Neste vídeo, vamos explorar a fundo as visões apocalípticas, compreender os sinais do fim dos tempos e descobrir como será o confronto final entre o bem e o mal. Vamos refletir juntos sobre o significado por trás dessas mensagens e o impacto que elas têm em nossa vida. Se você quer entender o que a Bíblia diz sobre o julgamento final, inscreva-se no vosso canal e venha conosco nesta jornada. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos quando recebeu uma visão celestial extraordinária. Ele foi levado ao trono de Deus e viu um cenário que palavras humanas mal conseguem descrever. A glória, a luz e a majestade enchiam o ambiente. João descreve o trono de Deus cercado por 24 anciãos em vestes brancas e coroas douradas. 7 lâmpadas de fogo brilhavam diante do trono, representando os 7 Espíritos de Deus. E diante disso tudo, um mar de cristal refletia a magnificência celestial. No centro, havia um livro selado com 7 selos que ninguém era digno de abrir. João chorou ao ver que ninguém podia abrir o livro, até que um anjo proclamou: "Não chore. O leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, venceu e é digno de abrir os selos." Imagine João, isolado na ilha de Patmos, um homem comum, imerso em suas orações e reflexões, quando, de repente, é transportado para um cenário celestial que desafia toda a compreensão humana. Diante dele está o trono de Deus, cercado por uma luz tão brilhante que parece iluminar não apenas o céu, mas também o coração de quem o contempla. João se sente pequeno, profundamente humilde diante da majestade divina. Suas palavras, limitadas pela linguagem humana, tentam descrever aquilo que é indescritível: a glória incomparável de Deus. Ele cai de joelhos, dominado por um misto de temor e adoração, enquanto percebe a vastidão do poder e da misericórdia de Deus refletidos naquele trono sagrado. Cada detalhe, desde o brilho das coroas dos anciãos até o som reverente das lâmpadas queimando, ecoa a santidade infinita de Deus. À frente do trono, João vê algo extraordinário: um mar de cristal. Diferente de qualquer corpo d'água que já conhecemos, esse mar não é agitado nem instável. Ele é perfeitamente calmo, refletindo a glória celestial como um espelho eterno. Esse mar simboliza a pureza absoluta e a perfeição da presença de Deus. Ele não contém impurezas, não se turva com o caos ou as imperfeições do mundo. É um reflexo da paz e da santidade de Deus, imutáveis em sua essência. Assim como o cristal, que é claro e resistente, o mar diante do trono representa a transparência do julgamento divino e a força da justiça de Deus. Para João, olhar para aquele mar é entender que Deus é luz, clareza e verdade. Ele reflete não apenas a glória celestial, mas também o chamado para que todos nós, ao contemplar sua perfeição, nos purifiquemos e nos aproximemos de sua santidade. Mas o que continha esse livro tão misterioso? E o que significava o ato de abrir seus selos? A resposta marca o início dos eventos mais impactantes do Apocalipse. Quando o Cordeiro começou a abrir os selos, cada um revelou um evento que marcaria o início do fim. Esses eventos são simbolizados pelos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro, representando a conquista e domínio. O cavalo branco, montado por um cavaleiro com um arco e uma coroa, simboliza a conquista. Historicamente, ele pode ser associado a reinos e impérios que buscavam expandir suas fronteiras, muitas vezes à custa de outros povos. Pense em figuras históricas como Alexandre, o Grande, ou as grandes potências coloniais. No mundo moderno,
O espírito de conquista se reflete em outras formas de domínio. O avanço tecnológico sem ética, a luta pelo poder econômico e político, e até mesmo o domínio cultural. Esse cavaleiro nos lembra que a busca pela supremacia, sem equilíbrio e justiça, pode desencadear consequências catastróficas. O segundo cavaleiro, retratando a guerra e conflito. O cavaleiro no cavalo vermelho carrega uma espada e simboliza a guerra. Ele representa não apenas os conflitos militares, mas também as disputas que dividem nações, culturas e indivíduos. Ao longo da história, vimos guerras devastadoras, como as duas grandes guerras mundiais que causaram sofrimento incalculável. Hoje, guerras podem não ser apenas físicas. Elas acontecem na política, na internet e até mesmo em nossas relações interpessoais. O Cavaleiro Vermelho é um lembrete sombrio de que o conflito é parte do pecado humano, mas também de que Deus tem um plano para superar todo ódio e violência. O terceiro cavaleiro reflete a fome e desigualdade. O cavalo preto carrega um cavaleiro com uma balança, representando fome e desigualdade. Historicamente, períodos de fome severa, como o ocorrido na Idade Média ou durante crises econômicas, demonstram o impacto devastador da escassez de recursos. No presente, essa realidade persiste. Milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, enquanto outras desfrutam de excessos. Esse cavaleiro nos desafia a refletir sobre o desequilíbrio em nosso mundo e a responsabilidade de agir com justiça, sabendo que Deus chama todos a cuidar do próximo. O quarto cavaleiro, simbolizando a morte e inferno. Montado no cavalo amarelo, o último cavaleiro traz a morte, seguida pelo inferno. Ele representa a mortalidade e a consequência final do pecado. Ao longo da história, pandemias como a peste negra e a recente Covid-19 nos lembram da fragilidade da vida humana. Esse cavaleiro é um lembrete de que todos enfrentaremos a morte, mas também de que Cristo venceu a morte para aqueles que o seguem. O desafio que ele apresenta é: estamos preparados para o que vem depois dela? Após a abertura do sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Este é um dos momentos mais intrigantes do Apocalipse. Por quê? Em um lugar onde há louvor constante, de repente tudo para. O silêncio pode ser visto como um momento de reverência e respeito absoluto diante do que está por vir. É como a pausa antes de um evento grandioso, onde todos prendem a respiração em antecipação. No céu, é o reconhecimento de que o plano divino está prestes a se completar e que todos os seres celestiais aguardam com solenidade. Para nós, o silêncio também simboliza a necessidade de contemplação. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, Deus nos chama a parar e refletir sobre o que realmente importa. É um lembrete de que, mesmo no caos, há um plano perfeito sendo executado e que devemos esperar com paciência e fé. Após os cavaleiros, os outros selos revelaram desastres naturais, perseguições aos fiéis e, finalmente, o silêncio no céu, simbolizando a espera pelo julgamento divino. Mas os selos eram apenas o começo. Com cada trombeta tocada, os eventos se tornavam ainda mais intensos e devastadores. Depois dos selos, 7 anjos tocaram suas trombetas, desencadeando uma série de eventos ainda mais catastróficos. A primeira trombeta trouxe granizo e fogo, que devastaram a terra. A segunda trombeta fez um grande monte ardente ser lançado ao mar, destruindo grande parte da vida marinha. A terceira trombeta fez cair uma grande estrela, chamada Absinto, que contaminou as águas. A quarta trombeta escureceu o sol, a lua e as estrelas. As trombetas seguintes trouxeram pragas, gafanhotos terríveis e um exército que devastou a humanidade. Após as trombetas, vieram as taças da ira de Deus, cada uma trazendo juízos ainda mais severos, como úlceras, rios de sangue e trevas intensas. Essas calamidades culminaram no Armagedon, o local onde a batalha final entre o bem e o mal seria travada. Imagine o desespero que toma conta da humanidade enquanto os eventos apocalípticos se desenrolam.
Quando a primeira trombeta soa e o granizo misturado com fogo destrói a vegetação, as pessoas correm em busca de abrigo. As colheitas queimadas trazem escassez de alimentos e o pânico começa a se espalhar. Ao som da segunda trombeta, um grande monte ardente é lançado ao mar. E a destruição da vida marinha causa colapsos nos ecossistemas e economias. As pessoas que dependem dos mares para sustento enfrentam fome e ruína. Muitos começam a se perguntar: isso é um castigo divino? Como podemos nos salvar? Quando a terceira trombeta traz a estrela chamada Absinto, que envenena as águas, a luta pela sobrevivência se intensifica. A humanidade, sedenta e desesperada, busca água limpa, mas encontra amargura em vez de alívio. As pessoas clamam por redenção, algumas se voltando para Deus em arrependimento, enquanto outras endurecem seus corações em revolta. E à medida que as trombetas e taças continuam, com trevas cobrindo a terra, úlceras afligindo os corpos e rios transformados em sangue, o clamor aumenta. Multidões caem de joelhos, orando por misericórdia, enquanto outras culpam Deus, recusando-se a aceitar a soberania divina. O contraste entre arrependimento e rebeldia é evidente, mostrando que mesmo diante do juízo, o coração humano pode escolher entre a graça e a resistência. Para aqueles que vivem no período das trombetas, a estrela Absinto representa uma oportunidade de reflexão. Mesmo no meio do julgamento, há um chamado ao arrependimento e à restauração. Mas, como as águas contaminadas, muitos corações permanecem envenenados, recusando-se a buscar o alívio que somente Deus pode oferecer. E assim chegamos ao Armagedom, o ponto culminante onde o destino da criação seria decidido. O Armagedom é descrito como a batalha final, onde as forças do bem, lideradas por Cristo, enfrentam as forças do mal, lideradas por Satanás. Essa batalha épica simboliza o confronto definitivo entre luz e trevas. Imagine o campo de batalha, um cenário carregado de tensão e escuridão, onde as forças do mal se preparam para seu ato final de rebelião. De repente, um brilho inigualável rompe as trevas. É Cristo, montado em um cavalo branco, suas vestes reluzindo como o sol. As vestes celestiais de Cristo não são apenas símbolos de pureza, mas também de sua autoridade suprema e justiça inquestionável. Cada movimento de sua chegada ilumina o campo de batalha. Os exércitos celestiais, compostos por anjos e os redimidos, seguem-no com suas vestes imaculadas, refletindo a glória divina. Essa visão enche os corações dos justos com coragem e esperança, enquanto lança medo e confusão nas fileiras das forças do mal. Cristo não carrega uma espada em suas mãos, mas uma que sai de sua boca, simbolizando o poder de sua palavra. Com uma única declaração, ele derruba as forças malignas. O impacto de sua presença é absoluto. A terra treme, as trevas recuam e toda a criação reconhece sua soberania. A chegada de Cristo no campo de batalha é a manifestação definitiva de que a luz sempre triunfa sobre a escuridão. Após a vitória no Armagedom, Satanás é capturado e acorrentado por um anjo enviado por Deus. As correntes que o prendem simbolizam o poder absoluto da justiça divina sobre o mal. Satanás, que outrora caminhava livre, enganando e destruindo, agora é reduzido à impotência. Ser lançado no abismo por 1000 anos é mais do que uma punição. É o início de uma era de restauração. Durante esse tempo, o mundo experimenta a paz que sempre foi o plano de Deus. As correntes que prendem Satanás são uma mensagem poderosa de que a justiça divina não é apenas punitiva, mas também redentora, garantindo que o mal não tenha a palavra final. Quando Satanás é solto após esse período, sua última tentativa de enganar apenas reforça a vitória definitiva de Deus. Ele é lançado no lago de fogo, encerrando para sempre sua influência destrutiva. O triunfo de Cristo e a derrota de Satanás marcam o cumprimento do plano divino.
a restauração da criação e a vitória eterna da luz sobre as trevas. Com a vitória definitiva, restava um último evento para encerrar o plano divino: o julgamento final. Diante do grande trono branco, todos os seres humanos, vivos e mortos, são reunidos para o julgamento. Livros são abertos e cada pessoa é julgada de acordo com suas obras. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida são salvos e recebem a promessa de viver eternamente com Deus. Os outros enfrentam a segunda morte no lago de fogo. Esse momento simboliza a justiça perfeita de Deus, onde o bem é recompensado e o mal é condenado. Diante do grande trono branco, o momento do julgamento final é de profunda intensidade emocional. Milhões se reúnem, cada um aguardando seu destino eterno. Para os salvos, cujos nomes estão escritos no livro da vida, há uma alegria indescritível. Eles sorriem enquanto suas obras de fé e amor são reconhecidas. Lágrimas de alívio escorrem de seus rostos enquanto ouvem as palavras: "Bem-vindo, servo bom e fiel. Entre na alegria do seu Senhor." O ambiente celestial é preenchido com louvor e adoração, enquanto os salvos são conduzidos à presença de Deus para viverem eternamente na paz divina. É o momento culminante de suas vidas de fé, um lembrete de que todo o sacrifício valeu a pena. Mas, para os condenados, o julgamento é marcado pelo desespero. Suas obras são expostas, e cada oportunidade perdida de arrependimento pesa sobre eles como uma sentença inevitável. Eles caem de joelhos, alguns gritando em desespero, outros tentando justificar suas escolhas. Mas o momento da decisão já passou, e a justiça divina é implacável. O contraste entre a alegria dos salvos e o sofrimento dos condenados reflete a seriedade desse dia e o chamado de Deus para que todos se voltem a Ele enquanto há tempo. No centro do julgamento final está o livro da vida, um registro divino que contém os nomes daqueles que aceitaram a graça e o perdão de Deus. Esse livro não é apenas uma lista. Ele é a representação mais clara da misericórdia divina. Ele mostra que, embora todos sejam pecadores, a salvação está disponível para aqueles que confiam em Deus e vivem segundo sua vontade. O livro da vida não registra perfeição, mas arrependimento e fé. Ele nos lembra que a salvação não é baseada em mérito humano, mas no sacrifício de Cristo. Aqueles que colocam sua confiança no Cordeiro de Deus encontram seus nomes gravados para sempre, uma prova de que Deus é fiel em suas promessas. Por outro lado, o silêncio de um nome não encontrado no livro da vida simboliza a escolha de rejeitar a oferta divina de graça. É um reflexo da separação causada pelo pecado, um lembrete de que Deus respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. O livro da vida é, portanto, uma mensagem dupla, de esperança para aqueles que escolhem a vida em Cristo e de advertência para os que resistem ao chamado divino. Ele é o testemunho de que Deus, em sua infinita misericórdia, deseja que ninguém se perca, mas que todos alcancem a vida eterna. Mas o Apocalipse não termina com destruição, e sim com a promessa de um novo começo. Após o julgamento, João viu a Nova Jerusalém, uma cidade celestial que desce do céu, cheia de glória e esplendor. A cidade é descrita com ruas de ouro, muros de jaspe e portões de pérolas. No centro da cidade há um rio cristalino e a árvore da vida, cujas folhas curam as nações. Nesse novo céu e nova terra, não haverá mais lágrimas, dor ou morte. Deus estará presente com seu povo, e a paz reinará eternamente. Essa é a promessa final para aqueles que permanecerem fiéis. A visão da Nova Jerusalém é descrita com uma riqueza de detalhes que desafia nossa imaginação. Imagine uma cidade que brilha com a glória de Deus, onde cada elemento reflete perfeição e harmonia. Suas ruas são de ouro puro, tão translúcidas quanto o vidro mais cristalino. Os muros da cidade são de jaspe, irradiando uma luz suave e acolhedora,
e seus 12 portões, feitos de pérolas gigantescas, simbolizam a majestade e a entrada eterna para o reino de Deus. No centro da cidade, há um rio de águas cristalinas, fluindo diretamente do trono de Deus. Suas margens são adornadas pela árvore da vida, cujas folhas oferecem cura para as nações e cujos frutos são abundantes e eternos. Não há mais dor, lágrimas ou morte. A paz é absoluta, e a presença de Deus é palpável, enchendo cada canto da cidade com amor e alegria. Essa visão não é apenas sobre riqueza material. Ela transmite uma ideia de plenitude espiritual e comunhão perfeita. Cada detalhe da Nova Jerusalém é uma lembrança de que Deus deseja oferecer não apenas salvação, mas também uma existência eterna em um lugar onde tudo é renovado e perfeito. A Nova Jerusalém não é apenas uma promessa para o futuro, ela também traz esperança para o presente. Em um mundo marcado por conflitos, injustiças e sofrimento, essa visão nos lembra que Deus tem um plano maior, um plano de restauração e paz eterna. Quando enfrentamos dificuldades, a promessa da Nova Jerusalém nos inspira a perseverar. Ela nos convida a imaginar um futuro onde todas as lágrimas serão enxugadas e toda dor será apagada. É um lembrete de que, mesmo nas piores circunstâncias, Deus está preparando algo muito maior para aqueles que confiam nele. Além disso, a visão da Nova Jerusalém nos motiva a buscar a paz e a harmonia em nossas próprias vidas. Embora ainda vivamos em um mundo imperfeito, podemos refletir a beleza e a justiça do reino de Deus em nossas ações diárias. Ao cuidar dos outros, buscar reconciliação e espalhar esperança, nos tornamos instrumentos dessa promessa divina. A Nova Jerusalém não é apenas um lugar, é a realização do amor de Deus por sua criação. Ela nos lembra que, independentemente de quão escuro o presente possa parecer, a luz de Deus sempre prevalecerá. É uma visão que nos move a viver com propósito e fé, sabendo que um dia estaremos em comunhão eterna com Ele, em um lugar onde a verdadeira paz reina. O Apocalipse não é apenas um relato de destruição, mas uma mensagem de redenção e esperança. Ele nos lembra que, apesar das dificuldades e do caos, Deus tem um plano perfeito para restaurar a humanidade e a criação. É um convite para vivermos com propósito, buscando a luz divina em todas as áreas da nossa vida. Que essa mensagem nos inspire a refletir sobre nossas escolhas e a nos prepararmos para o dia em que estaremos diante de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se no vosso canal para acompanhar mais reflexões e histórias bíblicas. Que Deus abençoe sua jornada.